Olá pessoal, estou aqui de novo com vocês para falar um pouquinho mais sobre o sistema INS Cálculos. O INS Cálculos, a função dele é calcular qual seria o valor do seu benefício do INSS em caso de uma necessidade, por exemplo, aposentadoria ou auxílio por incapacidade temporária, enfim, seja ele qual for. Desde que se encaixe as regras, você escolhe a regra adequada, equivalente ao benefício que você está buscando. Bom, as regras no sistema você consegue encontrá-las aqui em benefícios. Em benefícios você encontra as regras previamente cadastradas, nesse caso que eu cadastrei, para que vocês possam revisar, olhar e ver se alguma delas estão de acordo com o que você necessita. Caso contrário, você pode criar uma nova regra, correto? Uma nova regra para benefício. Essa nova regra prevê o seguinte: quando você clica em novo benefício ali, você já recebe o código 41 aqui que você pode trocar, o tipo de aposentadoria padrão, aposentadoria por idade, a data de início dessa regra. Essa regra passou a valer, todas as regras agora passaram a valer a partir de 1/1/2023. As regras anteriores, as possíveis que podem ser usadas, já estão cadastradas, mas você pode cadastrar uma a seu critério, nada a ver, tudo bem. A idade masculina, a carência masculina, a idade feminina, a carência feminina. O divisor, hoje é o divisor mínimo. Ele entra em que situação? Nem entra mais, você pode até deixar zerado, entendeu? Porque você vai deixar o divisor mínimo na situação em que você tem muitas contribuições antes de 1994. E aí o divisor mínimo é utilizado, se você tem contribuições antes de 1994. Caso contrário, se suas contribuições foram todas a partir de 1994, então o divisor mínimo pode ser zero, correto? Esse divisor aqui já é o divisor utilizado para calcular o RMI, ele continua 60%, 2% após a carência de 240 ou 180, conta 2% a cada ano. O descarte agora é 0%, não tem mais descarte. A regra é a soma de todas as contribuições depois de 1994 dividido pelo número de contribuições, correto? Agora, dependendo do benefício que você vai usar, por exemplo, o benefício auxílio por incapacidade temporária. E aí você tem que usar aqui a média dos últimos 12 salários, correto? Anteriormente, isso não era utilizado. Agora, de 2023 para cá, essa regra está valendo. Se você vai, por exemplo, utilizar uma pensão por morte, a pensão por morte agora tem assim o percentual do benefício, que hoje é 50%, correto? Em linhas você poderia até alterar, mas o normal é 50%. Grande invalidez, é um percentual que acrescenta, por exemplo, se você busca uma aposentadoria por invalidez, aí acréscimo aqui, ó, acréscimo, grande invalidez. Se você vai ficar a se aposentar por uma invalidez, então, seja ela qual for, aí você tem um acréscimo no benefício de 25%. Então o nome já diz, acréscimo. Bom, essas situações aqui são utilizadas de acordo com o benefício que você vai pleitear, entendeu? A média dos maiores salários, essa aqui é uma regra antiga, dos 36 últimos salários, que não é mais utilizada. Mas a média dos últimos 12 salários é utilizada, o grande validez é utilizada, percentual por benefício é utilizado, o valor máximo do benefício. O valor máximo do benefício é quando você, por exemplo, vai pedir auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele é um valor com base nos salários que a pessoa antes de ser recluso ganhava, entendendo que não pode ser maior do que X valor.
E aí você vai colocar o valor aqui, normalmente 1.900 e alguma coisa, correto? Mas aí quem vai definir é quem está interessado nessa regra. Nas regras normais de aposentadoria, vale isso que está aqui, a importância de manter os dados sempre bem atualizados de acordo com a regra que você está querendo pleitear junto com o INSS. Então, é isso aí. Aqui nós temos já as regras básicas. Se tiver algum erro nessas regras, vocês podem reportar a mim através do chat aqui, do e-mail para mim. Ó. Vocês podem passar bem aqui no botãozinho aqui, ó. Vocês passam um e-mail para mim e fala que você encontrou uma incoerência na regra tal e eu vou fazer a devida correção nessa regra. Ou você pode criar uma regra sua e trabalhar com ela. Bom, é isso. E aqui é o nome do contribuinte, que no caso eu cadastrei o meu próprio nome para efeito de teste. E aqui em contribuinte você tem os vínculos, e aqui você tem os vínculos que foram quase todos importados do extrato CNIS do INSS. Por que eu falei quase todos? Porque aqui tem dois, por exemplo, nesse caso em tela, digamos que seja o meu aqui, ó. Então vou usar como se fosse meu. Por exemplo, tem três vínculos que o INSS ainda não reconheceu. Mas para efeito de cálculos e simulação, eu já acrescentei eles aqui. Porque a ideia é recorrer ao INSS para reconhecer esses vínculos. Então eu tenho que saber qual é a influência desses vínculos no valor da aposentadoria. Então eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Então tem esses vínculos que eu acrescentei manualmente. Eu fiz aqui, ó, novo vínculo, digitei, aí aqui ele fala o tipo de vínculo, se é normal, se o vínculo é normal, baixo risco, alto risco, você coloca isso aqui. É o nome da empresa, o CNPJ, data de início, data do fim da empresa e o salário inicial, se você tiver. Caso contrário, pode deixar zero. Correto? Então eu acrescentei esse vínculo aqui, que a princípio eles estão inclusos, tá vendo? Tá como baixo risco. O especial dele, ó, tá como baixo risco. A característica dele, ó, baixo risco, ó. Aí tem baixo risco, normal, médio risco, baixo risco. Bom, então aqui estão todos os vínculos de todas as empresas. E lá em contribuições, eu vou encontrar o quê? Ó, eu tenho 225 registros de contribuições, correto? Desses 225 registros de contribuições, 211 contribuições, deu um total de 706.405, são consideradas como válidas ou prontas para serem consideradas no cálculo da aposentadoria ou benefício. Bom, a média dessas 211 dá 317, o RMI base em cima desse valor que é 60%, dá 2008. E aqui nas regras de transição, em tela aqui, essa pessoa, ela, no caso aqui eu, né, vai pegar as regras de transição. Então, pelas regras de transição, aqui deu 2008 e aqui deu 2.600,51. Aproveitando 62 contribuições válidas. Ué, por que 62? Vamos ver. Veja bem, no caso em tela, essa pessoa que sou eu, tem que ter 180 contribuições válidas, idade de 65 anos no mínimo, né? Então, como que eu sei que aqui tem 211 válidas? Eu vou saber que tem algumas que são ou abaixo do valor mínimo de contribuição ou alguma contribuição concomitante, correto? Então eu vou chegar lá até o primeiro valor acima de 1.994. 90. Ó, abaixo de 1.994 aqui, ó, nós já encontramos dois valores, 1 e 2 valores concomitantes. Significa o quê? Que se eu tiver 180, eu já tinha que diminuir 2. Por quê? Porque esses dois aqui, essas duas contribuições, conta como uma. Então se aqui está marcando duas, aqui está marcando, ó, mesmo mês, ó, mesmo mês, essas duas. Então cada uma conta como uma. Então eu teria que diminuir 2. Bom, vamos lá. Aqui, ó. 1996, tá aqui, ó. 1996, essa aqui, ó. Tá o número 152. Então,
151 contribuições foram abaixo de 1994. Então eu tenho 151 contribuições abaixo de 1994. Menos duas lá que está aglomerada, como eu mostrei, duas lá estão aglomeradas. Então menos duas dá 149 contribuições antes de 1994. Se eu preciso de 180 para aposentar, então menos 180. Eu fiz errado, né? Fiz errado. Mais 180. Deixa eu ver lá. Então tem 151. 151. Menos 180 tá certo, porque eu só tenho que inverter o valor. E aí tá falando que eu tenho 150. Ah, não, 150 menos duas. 151. Menos duas, 149. Menos 180, tem 31. Então eu tenho que ter 31 parcelas para completar essas aqui, ó. Aqui eu tô tendo 62, ó. Depois, aqui eu tenho 211. Mas eu posso ter menos 31 parcelas, correto? Então, é o total aqui. Eu tenho que ter aqui, ó, embaixo, depois de 1994, eu tenho que ter no mínimo 31 parcelas para me aposentar, depois de 1994. Porque o caso em tela, essa pessoa trabalhou muito tempo antes de 1994, correto? Então, ele trabalhou muito tempo antes, então o tempo que fica depois de 1994, ele só precisa de 31, aqui ele está 62. Então ele pode diminuir aqui o total de modo geral. Você vê que 211, ó, 211. Opa, 211 menos 31 vai ficar 180 lá, correto? Aqui fica 180 e aqui vai ficar quanto? 62 menos 31 igual tem que ficar 31. Então aqui vai ficar 180, aqui 31. Mas como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou descartar uma por uma? Eu posso. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e ir descartando uma por uma. Aquelas que eu acho que, essa aqui digamos, eu vou inventar, né? Pegar aqui, vamos pegar as maiores que eu tenho aqui, para você ver o que acontece. Eu vou inventar aqui de descartar manualmente. Aí eu venho aqui, vou descartar essa aqui, eu acho que essa aqui vai ajudar. Aí eu posso ir descartando. Mas é só descartar assim? Existe todo um cálculo para ser feito para descartar contribuições. Qual é o cálculo? O cálculo é que você tem que descartar as menores contribuições depois de 1994. Então, ó, eu descartei, ó. Eu descartei um monte de contribuição de 2001. Só que eu peguei justamente as maiores contribuições. Esse é o melhor jeito de fazer? Não. O melhor jeito é fazer o seguinte: eu não tenho que ter 31 contribuições e aqui 180. Então, se eu tiver 31 aqui, eu sei que eu vou ter 180 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o relatório e vou pedir aqui, ó, descarte automático. Vou calcular o NPC acumulado e vou colocar aqui a data que eu quero o relatório. E aí, ó, você viu que eu falei que não entraria na contabilidade algumas parcelas de 2001, né? Certo? Então vamos gerar o relatório. Quando você gera o relatório, você vê o seguinte: nenhuma parcela daquela que eu marquei está descartada, ó. O próprio sistema volta aquelas parcelas para o lugarzinho delas, que elas não deveriam ter sido descartadas. O próprio sistema faz isso. E o próprio sistema descarta as piores, as piores entre aspas, né? No caso, as melhores que devem ser descartadas para que você fique com maior salário de contribuição. Então o próprio programa calcula isso. E aí ele chegou aqui, ó, a 31 parcelas. Lembra que a gente tinha que ficar com 31? Aqui está com 180, aqui com 182. Então eu posso descartar mais duas? Não, não pode descartar mais duas. Por que essas duas estão marcando 182? Lembra que lá antes de 1900,
1994 nós tínhamos duas parcelas aglomeradas. Então, quando passa de 180 aqui, ó, você pode verificar que você deve ter alguma parcela aglomerada abaixo do valor antes de 1994. E aí o que o sistema fez? Compensou essas 30, quando ele incluiu 31, ele já está considerando compensando aquelas duas lá. Porque se fosse descartar essas duas aqui, aí você ficaria abaixo do mínimo, abaixo do que tem que ser. Porque eu sei que eu tenho que ter 31 aqui. Quando eu tenho 31 aqui, eu tenho 180 aqui. Por que sobrou 182? Por causa daquelas duas antes de 1980. Que eu tive que compensar ela. Então elas ficaram, por isso fica 182. Correto? O próprio sistema já calculou isso, já fez. Então o certo é você ficar com 15 anos e 2 meses. Esses 2 meses aqui é para compensar aquelas duas que estavam faltando antes. E aí o programa calculou aqui, ó, 4.000, o salário RMI lá na data da DER ficou em 4.073. E aí veio sofrendo os ajustes anuais de acordo com o salário, e aí chegou ao final dia 1 de 1 de 2026, chegou a 4.828, sem que o INSS tenha pago ainda. Aí o sistema faz o quê? Começa a calcular o seu atrasado e a diferença salarial. Que o seu advogado pode pedir que não se confunda atrasado com diferença salarial. E aí fazer com que gere 2 RPV às vezes, e não, no caso aqui não tem jeito, né? Porque só o atrasado aqui já deu 167. Mais a diferença salarial, receberia 220 mil ao total. Então não tem nada que fazer aqui, vai ser RPV. Se esse RPV, nós estamos em em fevereiro de 2026. Se isso conseguir fechar até antes de abril, sai no início do ano de 2027, ou até o final do ano, dependendo da situação da pessoa, da idade, do fator previdenciário, né? De acordo com a anos de vida que ele tem ainda para viver. Bom, é isso aí. Então vocês viram como é fácil, que o sistema faz tudo para você não precisa ficar pensando em diminuir ou somar. Em alguns casos o sistema pode ser que você vai ver em tela aqui, deveria ter 31 aqui, e ele colocou 32. Aí se ele colocou 32, você vem aqui, ó, ajuste manual, descarta uma. E aí quando você gerar o relatório de novo, só que agora eu descartei sem precisar, né? Vai para 130. Aí, ó, aqui foi para 131 ainda. Por que foi para 131 ainda? Porque ele deve ter tirado alguma aglomerada, entendeu? Deve ter tirado alguma aglomerada. Ou não tem mais nada para descartar. Você pode acrescentar e não vai descartar, porque não tem mais nada para descartar. Já chegou no top do descarte. E é o que acontece. Ah lá, agora descartou umazinha, porque eu exagerei lá, ó. Ficou 0 lá, ó. Mas conta que eu tive que colocar mais 6, ó. Se eu diminuir para 4, ó. Olha lá, 31 e continua 182, só que não aumentou o valor, tá vendo? Fato de, porque ele já chegou no top. Aqui ele descartou, foi para 29, que é errado, porque aí aqui teria menos de 180, aí não bateria. Mas aqui, ó, 4.854, 828 na primeira vez, então ele não aumenta o valor, você descartando, porque ele já chegou no seu top. Quando acontece isso, você já sabe. Tirou duas parcelas, não diminuiu nada, então não adianta ficar tirando, que aí você vai forçar o sistema a tirar aquilo que não pode ser tirado. E aí quando você joga demais, ele vai forçar para tirar demais. Assim como se tiver 32 aqui, se eu abaixar menos uma, ó, vou abaixar uma, ó, menos duas, ó. Aí vai aumentar aqui, ó. Aí, ó, foi para 32. Aí foi para 15 anos e 3 meses. Por quê? Porque eu aumentei aqui. Precisei aumentar duas aqui para aumentar uma, porque às vezes ele juntou pegou duas parcelas que estavam aglomeradas. Entendeu? Ele precisou ativou uma, depois ativou a outra. Ativou a de menor valor, depois ativou a de maior valor. Correto? Então é isso. Então vamos, esse ajuste fino aqui, normalmente se você fizer seus cálculos direitinho, não vai ser nem preciso. Mas se for preciso, você sabe como fazer os ajustes. O ajuste você tem que obedecer a regra daquilo que você pode descontar
de acordo com as regras de transição. Eu sei que aqui eu tenho que ficar com 180. Para mim ficar com 180 aqui, eu posso ficar até com 31 aqui depois de 1994. E com base nisso você sabe como fazer seu relatório, gerar seu relatório de forma que você tenha 31 parcelas aqui, fique com 182 e 15 anos e 2 meses. E já tem a explicação do motivo do porquê. Tá certo? Isso foi só uma explicaçãozinha básica, só para vocês entenderem a regra do descarte e vou fazer, para aproveitar esse tempo que eu ia explicar, vou explicar só uma coisa. Imagina que isso aqui é tudo simulação, correto? Se é um programa para simulação e cálculo, por que ele é para simulação e cálculo? Porque eu posso vir aqui, ó, em benefícios, você viu lá que eu tenho contribuições aqui, ó, 211. Vamos ativar aquelas que eu desativei só para a gente fazer o cálculo direitinho. Essa aí, deixa essas aqui. Ó, vou ativar assim. Ativar assim. Ativar assim. Ativar assim. Quando você ativa, ele automaticamente vai aumentando o número de parcelas ali, vai aumentando o valor, que é o valor dessa parcela, entendeu? Se ela fez alguma diferença. Por exemplo, se elas estão aglomeradas de alguma forma, pode ser que você não vai perceber a diferença em algum momento. E se ela é depois de 1994, você vai ver aqui. Se ela é antes de 1994, você vai ver a alteração aqui. Então agora eu tenho 212,63. Correto? Essa aqui tá como abaixo do mínimo. Como ela é abaixo do mínimo, ela não conta mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar não para ela logo. Só para quando é abaixo do mínimo e que eu coloco não aqui, aí o sistema não mexe. Porque uma parcela abaixo do mínimo, quando é o valor abaixo do mínimo, o mínimo aqui, ó, é 200. Esse aqui é o salário mínimo. Sempre que você clica em editar, ele te mostra o salário mínimo. Só tem R$96, então ele nem ativa essa, entendeu? Ele nem, mas se eu deixar assim, ele ativa assim, aí ele conta. Mas, entendeu? Bom, vamos pegar aqui agora esse aqui, ó, 596. Eu vou botar não, ó. Não vai alterar nada aqui, ó, os valores, ó. Tá vendo? Não alterou nada. Por quê? Porque ela não estava entrando mesmo no cálculo. Bom, ativei, né? Então 212,63, tá vendo? Agora eu vou vir aqui, ó. Por que é um programa de simulação? Agora eu vou simular na seguinte situação. Esse que o INSS não reconheceu ainda, esses vínculos, eu vou pegar e botar eles aqui, ó, como inválido aqui, ó. Vou salvar. Quando eu salvo, ele fica assim, ó. Não vai, entrou não. Então, ó, vou botar ele como inválido. Tá vendo? E tem um outro aqui também que tá como inválido ainda, que é o INSS não reconheceu ainda. É esse aqui. Então eu vou colocar como inválido. O que acontece quando eu coloco como inválido? Vamos lá em contribuições. Você vai ver, ó, que agora aquelas parcelas que eram consideradas como inválidas, elas não estão sendo contadas mais, ó. Tá vendo? Tá, elas não estão nem, elas nem aparecem aqui, ó. Tá vendo? Antes eu tinha 211, agora eu estou com 292. E aqui 63. Correto? Elas não aparecem mais. Correto? Elas saem do cálculo. Então, se eu pedir agora imprimir descarte. Olha bem o que aconteceu. Aqui ele ficou com 48, ó, com 48. Aqui, ó, ficou com 14 anos e 11 meses. Você viu aquilo que eu falei, que o sistema pode errar um pouquinho? Ele errou. Eu tenho que ter aqui quanto? Eu tenho que ter aqui 182. E tem que ter aqui 15 anos e 2 meses. Então aí eu vou ter que vir aqui e fazer o ajuste, ó. Para ele não descartar. Botar aqui, não descartar duas. Botar duas por enquanto. Não, ela foi 3. Descartado. Foi 2 ou 3?
11 para 12, 1 para 15, 15 é 3. Então, menos 3. Aí que vou gerar outro, ó. Aí, ó, 182, 15 anos e 2 meses. Quanto ficou? 51 contribuições. Aí o salário já diminuiu para 3.544. Viu a pancada, a porrada que dá? 4.828 para 3.544. Rapaz, então tem razão de querer brigar por esse período, né? Tem mais um período lá que também pode ser desativado, que não foi considerado no tempo também não. Deixa eu ver qual o período que é. Senado Jerônimo Monteiro, não foi Elias Miguel não. Elias Miguel tá normal. Tá normal não, é baixo risco. Não foi Elias Miguel não. Eu botei Elias Miguel, mas foi aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Senai, Mangaru Pereira, esse aqui, ó. Esse aqui que é inválido. Inválido. Salvar. Então foi esse e esse que é inválido. Agora sim. Contribuições, vamos ver lá. Ah lá, 181, ó. 181 significa o quê? Que eu posso descartar uma manualmente aqui, ou posso deixar o sistema descartar para mim. Então, no caso, eu pedi aqui, ó, descarte especial. Vou botar aqui a data de hoje. De hoje não, do dia 1º/2. Aí vamos ver o que deu lá, ó. Olha lá, o 59. Então, eu posso descartar o quê? Menos 3 lá, ó. Menos 3, mesmo, menos 3, ó. Então, menos 3, ó. Gerar. Então tá aí, ó. Ah, não, 182, 15 anos, 2 meses, 62, tá vendo? O importante é que tem que dar aqui, 15 anos, 2 meses, aqui no caso foi para 62, porque eu não tenho mais aqueles vínculos de antes que permitiam descartar mais parcelas depois de 1994. Aí o salário já baixou, ó, 3.082, gente, baixo demais, ó. Por isso que tem que brigar com o INSS mesmo, ó. 4.828 para 3.082, tá vendo? 3 vínculos que o Senai não reconhece, que o INSS ainda não reconheceu. Esses 3 vínculos dão um aumento no salário de 3.082 para 1.800 reais praticamente, de 1.800 reais. Então, quer dizer, nós estamos falando de um valor que é maior do que o salário mínimo de hoje. Então tem que brigar. Então a briga continua sempre, até você conseguir tudo que você tem direito. Tá certo? Então eu só queria mostrar a influência e como é bom. Por isso que esse programa se chama Simulações de Cálculo. Você pode remover as contribuições manualmente. Você pode vir lá, fazer toda a retirada das contribuições manualmente. Se você tirar alguma que o sistema achar que não devia ter tirado, ele mesmo vai voltar aquela para o lugar e vai tirar uma outra que ele acha que é mais viável tirar. Entendeu? Mas você pode fazer toda a simulação, igual aqui, ó. Tem que tirar uma contribuição. Aí eu tenho que descobrir uma contribuição que seja um valor baixo. Vamos ver o que eu acho, qual a contribuição, de 94 para cá. Vamos ver aqui, ó. Uma contribuição que não vai influenciar tanto no cálculo. Deixa eu ver se eu vou tirar certo, hein? Vamos ver, hein? Pelo valor, 12, 2014, 3, 2015 já está tirado aqui. Eu vou tirar essa aqui. Vou tirar essa aqui, ó. Fala não. Aí se eu tirei essa aqui, eu posso tirar essa aqui também, porque aí dá menos bug no sistema, ó. Fala não também. Porque essa aqui, já que essa aqui estava aglomerada com essa. Se eu tirei a maior, então automaticamente eu tiro a menor também. Ela fiquei com 180. Agora se eu vou imprimir sem descartar, ó. Sem descartar para ver o que vai dar, hein? Olha lá, certinho. 3.082 do mesmo jeito, olha lá. Então, por quê? Porque eu já sabia qual tirar. Mas se você tivesse, digamos assim, eu sabia que eu podia tirar essa, mas digamos que você tenha falado, vou falar sim e vou falar sim aqui. Aí o que pode acontecer? Digamos que eu tenha tirado essa aqui. Essa aqui. Vamos ver o que o sistema vai fazer? Aí eu vou ter que pedir descarte automático.
para ele considerar. Vou botar 0 aqui. Aí vou botar aqui, ó, descarte automático. Vamos ver o que deu. Ah lá, 14, tem que aumentar 3. Ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Menos 3, gerar automático. Aí o que ele vai fazer, ó. Olha lá, 3.082, tá certinho, tá certinho. E ele tirou aquela que eu marquei. Eu marquei qual? Eu marquei essa aqui, ó. A 1 de 2015. Será que ele tirou essa? Vamos ver. 1 de 2015. Não, a 1 de 2015 ele desmarcou, tá vendo? Ele foi e tirou aquelas duas que eu tinha falado lá, ó. Tá vendo? Ele habilitou, ele voltou a incluir no cálculo a 1 de 2015 aqui, ó. 1 de 2015. Tirou aquelas duas lá de cima. Tirou 2014, tirou 3 de 2015. Então ele tirou a 2014, 3 de 2015. Em vez de tirar essa aqui, ele não tirou essa aqui. Ele habilitou essa aqui. E veio aqui e tirou essas duas aqui. Então, aquilo que o sistema faz, normalmente ele faz melhor do que a gente fazendo. Ou ele pode fazer igual o que a gente faz, mas ou a gente vai fazer com muito mais dificuldade do que o sistema. O sistema vai passar e vai olhar e vai ver qual é maior. Porque ele já sabe o cálculo que ele tem que fazer. Já a gente não tem que ficar olhando parcela por parcela. Então sempre é melhor, é bom você mandar descartar e depois manualmente, se você quiser manter já aquilo tudo descartadozinho, manualmente você descarta, para você já ter em tela o seu esquema montado. Ó, aqui está o esquema montado. Ó. Quando eu peço para poder imprimir agora, eu não preciso marcar descartar mais. Por quê? Porque ele já sabe que não precisa mais descartar. Que eu já sei que não precisa mais descartar, o cálculo ali está certinho lá. 3.082, tá vendo? Mesma coisa de todos os outros, ó. Aí esse aqui foi o anterior, que descartou muito. Mas aquele que descartou certinho, tá tudo igual. Olha lá, 3.082, 3.082, 3.082. Bom, era só isso que eu queria para vocês fechar e entender como a importância do sistema INS Cálculo. É um programa voltado especificamente para cálculo e ele faz isso muito bem. Para quem ficou até aqui, obrigado e até a próxima.